Aleluia! Glória a Deus! Nos propusemos neste dia a falarmos sobre a influência dos anjos na vida do homem. É um assunto tabu, parece que é um assunto que as pessoas não querem trabalhar, têm problemas com. Será porque a criação angelical é invisível? Eu não, aparentemente não controlo? Será porque eu intelectualizei a vida cristã e não quero pensar nessas coisas? Eu venho de um passado de envolvimento no espiritismo, então eu não imagino que você possa viver uma vida cristã efetiva sem o enfrentamento dessa situação, sem a resolução que você realmente acredita, amém? Eu separei uns textos, hoje é um tempo gostoso que a gente vai ter, mas o assunto é forte, então vem comigo. Ezequiel 28:11 é um texto clássico sobre a origem do pecado. Está escrito assim, a partir do verso 12: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Tá aparentemente falando de uma pessoa, né? O rei da cidade de Tiro. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus. Já tinha falado do príncipe de Tiro, que é uma figura humana, agora vai falar do rei de Tiro. E aqui fala assim: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. O nosso texto está na Revista e Atualizada, tá? Almeida, Revista e Atualizada. Estavas no Éden, jardim de Deus. Pensa bem, um ser humano que esteve no Éden, só Adão e Eva, mas ele não está falando de Adão e Eva, está falando do rei de Tiro. Sinete da perfeição. Como que um homem, um ser humano, pode ser classificado como sinete da perfeição? Estavas no Éden, jardim de Deus, todas as pedras preciosas te cobrias. O sárdio, topázio, são 9 pedras: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Criação, estamos falando de um anjo aqui. E agora no verso 14 fica claro: tu eras querubim da guarda ungido, um anjo. Querubim é um anjo de alta posição. Querubim, ungido para guardar a glória do Senhor, um anjo perfeito. E o Senhor estabeleceu, fale, te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos seus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vou até aqui o 15. Então vamos lá. Temos que entender que Deus criou os céus, a terra e todos os anjos, um a um, por isso são chamados filhos de Deus. E foram criados perfeitos. Houve um tempo em que a criação se regozijava em harmonia, porque não havia iniquidade e pecado. Deus não criou iniquidade e o pecado, mas Deus criou os seus anjos livres. E essa liberdade traz a responsabilidade moral. Este ser angelical é que traz a origem da iniquidade do pecado, o início da decadência moral. Ele projetou no seu coração ser igual a Deus. Ele invejou o trono da glória do Senhor. E Deus assim o permitiu. E nessa inveja, ele faz um negócio que a Bíblia chama de comércio. Na multiplicação, verso 16, do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Primeira iniquidade. Iniquidade é um mal no coração. Quando você age, quando você dá fruto dessa árvore da iniquidade, vem o pecado, que é o resultado, a ação. Então aqui nós temos um anjo que pecou.
quando não havia pecado na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. É Deus que trouxe toda a criação do universo, do espaço, do tempo, a linha do tempo, e trouxe a criação dos seres angelicais, um por um. Os seres angelicais não reproduzem, não existe anjo que cruze com anja para dar anjinho. Então, Deus assim o fez, mas este cara é o início da decadência. E nessa decadência, ele é autorizado a promover o seu comércio, que significa eu tenho uma opção, uma alternativa fora de Deus. E é isso que ele começa desde o princípio. Assim, o querubim da guarda ungido se torna Lúcifer, o filho da luz, ou se torna Satanás, o adversário, ou se torna o diabo. Então, Deus encontrou neste ser um inimigo. E esse inimigo, então, faz a propaganda, e vou declarar que o sangue de Jesus cobre a tua e a minha vida, assim o diabo não tem oportunidade para nos atrapalhar nessa educação, você precisa entender isso. Eu classifiquei esse vídeo de educativo para que nós entendamos, e aí vamos para Isaías 14, para que a gente entenda o que aconteceu no coração dele. Um raio-x do coração está em Isaías 14, versos 12 a 14. Fala assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Daí vem o Lúcifer, filho da alva. Porque a alva é a manhã da criação de Deus. A primeira criação de Deus é a criação angelical com o universo mineral. Essa é a criação original. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Nós temos um inimigo, e o inimigo é Satanás e os seus anjos. Tu dizias no teu coração, olha aí o raio-x, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele quis e tem um exército angelical à sua disposição. Ele construiu um exército angelical, ele foi um por um e fez a proposta da alternativa, e um terço da criação, segundo o Apocalipse 12, com a sua cauda, ele arrasta um terço da criação angelical, formou o exército. Então, esse é o exército de Satanás. Mas mais que isso, ele quer agora dominar na terra. Ele tem uma influência na Terra. Muito importante que nós estamos falando da influência dos anjos no universo e na vida do homem, na história do homem. E desse desejo, né, ele fala, exaltarei o meu trono e no monte, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Exército angelical. E no monte da congregação me assentarei. Agora é reino na terra. Monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, que sinaliza divino. O norte é onde está o trono de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha aí. Aí o projeto. Ele quer se mostrar poderoso, glorioso, cheio de unção e ser reconhecido como Deus. Está aí o projeto. Tudo que nós vivemos na história do homem está associado a esse projeto angelical. E desconhecer ou ignorar ou subestimar esse fato é perder todo o foco da vida do homem, porque a vida do homem, ele está colocado como representante de Deus no meio do inferno. Porque a Terra se tornou um lugar maligno. A Terra se tornou um lugar decadente. Por quê? Porque após a queda dos anjos, Deus começa uma nova era. Ele abala a estrutura do universo, e você vai ver que a descrição do capítulo 1 de Gênesis vai mostrar uma reconstrução dos céus e da terra. Então, tudo que nós lemos em Gênesis está associado a uma reconstrução. Aleluia. Estamos
transmitindo ao vivo, é uma experiência hoje, né? Eu espero que você esteja recebendo. Deus reconstrói o universo, traz água dos céus e faz uma terra biológica e estabelece a presença do homem na terra. E a Bíblia diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Deus deu autoridade para o homem na terra. Mas o homem usou essa autoridade e convidou o diabo. E, na verdade, então, o diabo, através daquele evento de Gênesis 3, né, do fruto, né, da árvore da vida e do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quando o homem escolheu o fruto que Deus falou, não come, porque no dia que comeres, morrendo morrereis, ou certamente morrereis, a desobediência do homem trouxe a gestão do diabo para a vida do homem na terra. Certo? Agora é importante a gente entender isso. O homem não só caiu moralmente, se tornou pecador, se tornou iníquo, se tornou propenso a fazer coisas más, o homem ficou debaixo da gestão do diabo. Na verdade, quando eu vou para Romanos 6, verso 16, vamos ver o princípio. O princípio é: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A entrada do pecado na raça humana trouxe a morte. Morte espiritual, que é a separação de Deus, a ausência da vida Zoe no espírito do homem. Morte física, o corpo começa a decair, enfermidades, até que vem a morte da alma, que é o colapso da morte da vida física, a morte física final, concluída, e a ida da alma para o local chamado Hades ou Seol, né? Aguardando juízo eterno, julgamento eterno. Então, a obediência do pecado para a morte, quando os homens não conseguem evitar a execução do pecado, né, na sua iniquidade de coração, na sua decadência moral, eles demonstram que são escravos. Dependência, estão debaixo da autoridade do diabo, certo? E agora, quando você vai ver a vinda de Jesus, o que é a vinda de Jesus? É a vinda daquele que vai trazer o resgate. Quem é Jesus? Antes de ser Jesus, ele é o Verbo de Deus, a segunda pessoa da Trindade. Deus subsiste nas pessoas do Pai, do Verbo e do Espírito Santo. O Verbo, no princípio era o Verbo, João 1:1. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. O Espírito é Deus, o Verbo é Deus, o Pai é Deus, todos são um, três em um. E o Verbo se apresenta para encarnar, tomar carne. Então, quem veio para libertar a raça humana foi o Verbo. Antes de ser Jesus, ele é o Verbo eterno, Verbo de Deus. Aleluia. Santo é o Senhor. E aí o Verbo encarnado espera 30 anos para estar na idade sacerdotal, e aí ele se apresenta para a obra do resgate, a obra da salvação. Jesus fala em João capítulo 3 que ele não veio julgar, ele veio salvar, e ainda está no ministério de salvação. E antes de mais nada, ele se apresenta para João Batista para receber a unção. Recebeu a unção, ele vai direto para o deserto sozinho para 40 dias de jejum e oração, 40 dias e 40 noites, para o enfrentamento pessoal com o diabo. Que é o que cada um de nós temos que ter, uma vitória pessoal. Eu não sou mais escravo, eu não estou mais debaixo do domínio do pecado, mas pelo sangue de Jesus eu sou livre, posso enfrentá-lo e sou chamado para enfrentá-lo. Na verdade, quando o diabo cega o entendimento dos religiosos, eles não veem
o diabo, eles não entram nessa luta, eles ficam na teoria, eles ficam na teologia. Na verdade, você deixa de cumprir o papel, porque o papel que Deus, em Cristo Jesus, propôs para a igreja é de libertadores. Você e eu somos libertadores. E nesse confronto, Lucas 4:5, o diabo, elevando a Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Presta atenção. Disse-lhe o diabo, ou seja, uma pessoa, o diabo é uma pessoa, é o querubim da guarda ungido. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda essa autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue. E dou a quem eu quiser. Opa! Foi entregue por quem? Por Adão, governador da terra. Adão, o homem, primeiro homem, entregou a Satanás a autoridade e a glória destes reinos, todos os reinos deste mundo. E Jesus não falou: você está mentindo, Satanás. A proposta era: portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Não precisa ir para a cruz, Jesus. Estou te fazendo uma proposta. Me adora, quebra a lei mosaica, rompe o primeiro e o segundo mandamento, né? Não terás outros deuses diante de ti, rompe, se torna pecador, e a gente tem uma aliança onde o diabo dominaria eternamente sobre a terra, mas graças a Deus que Jesus nunca pecou. E responde: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E não houve acordo, mas houve a revelação de que a glória e os reinos deste mundo foram entregues para Satanás, para o diabo, certo? E como que elas são desfeitas? Isso é muito importante, porque, ok, escravidão, ok, estamos debaixo do domínio, como Hebreus dizia, com medo da morte. E agora, o que eu faço? Então, eu vou para o texto final desse nossa meditação, nesse dia maravilhoso, que é Colossenses, e aqui nos detemos, ok? Colossenses, capítulo 1. Oh, Deus! Colossenses está falando de Jesus. E a partir do verso 13, eu quero que você preste atenção, porque aqui vem a solução e a razão pela qual nós estamos meditando na palavra. Jesus, o Verbo encarnado, ele nos libertou do império das trevas, aleluia, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Oh, Deus! Mas aqui ele está falando dando graças ao Pai. Então, na verdade, ele aqui é o Pai. Dando graças ao Pai, está no verso 12. Então, ele, o Pai, nos libertou do império das trevas. Foi o Pai que nos libertou em Cristo Jesus e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus bendito, no qual, verso 14, temos a redenção, a remoção de todo o pecado, a redenção, espírito, alma e corpo, porque somos também trindade. Redenção é a remoção completa do pecado, a remissão dos pecados. Agora, quem é ele, o Filho? Né? Quem é ele? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Primogênito, primeiro, gerado a partir da sua morte e ressurreição, né? O primogênito, o unigênito é o que veio ao mundo de uma forma única. Só ele veio assim, né? Colocado no útero da mulher Maria, pelo poder do Espírito Santo e da palavra do anjo Gabriel. Agora, na ressurreição, ele é o primogênito. Então, ele é filho duas vezes. Unigênito, primogênito. Agora, ele é o primogênito. Sempre que fala de primogênito, fala de ressurreição, com corpo glorioso. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro no início, porque ele é o alfa, e ele vai ser o último, que ele é o ômega. Ele é o alfa e o ômega,
o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. Ele é o primogênito de toda a criação. E agora vai explicar no verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas. Pela palavra, nele foram criadas todas as coisas. Nele, Jesus sustenta a criação com a palavra do seu poder. Nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis. Nele, tudo é em Cristo Jesus. E aí ele vai detalhar, sejam tronos, domínios ou soberanias, principados, potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aleluia. Ele é antes de todas as coisas, ele é eterno. Nele tudo subsiste, ele é o que sustenta. Se não existir Jesus, se não existir o Verbo, nada existe. Ele é a cabeça do corpo, a igreja, aleluia. Agora está falando de nós cristãos. Ele é a cabeça deste corpo. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, olha a obra, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, ele tomou o corpo para oferecer em sacrifício. Ele morreu a tua e a minha morte. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, o sangue do maldito, o sangue vertido no Calvário, o sangue que nos redime, o sangue que traz a redenção, o sangue que remove a escravidão, é pela obra da cruz. Nunca se esqueça, é a obra da cruz que gera a nossa liberdade, libertação, sanidade, saúde espiritual, mental, emocional, física. Fez a paz pelo sangue da sua cruz e reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Então, presta atenção. Nós, cristãos, não recebemos a salvação para ir para o céu, morar no céu com Deus. Nós, cristãos, recebemos a salvação para sermos instrumentos da libertação de todo o universo. Nós estamos aqui para libertar a Terra, nós estamos aqui para libertar o universo do inferno, e nós somos os instrumentos dessa libertação. A perspectiva do cristão é a perspectiva de um libertador, que não usa armas carnais, mas espirituais, poderosas em Cristo Jesus, para a demolição de fortalezas, sofismas, toda mentira. O diabo é o agente da mentira, ele é o pai da mentira, João 10, a partir, acho que do verso 10. Nós somos a coluna e baluarte da verdade, então a luta é entre mentira, verdade, entre morte, vida, entre escravidão, liberdade. Foi para a liberdade que Cristo te libertou, permanecei, pois, livres, e não vos dobreis a um novo jugo de servidão. Aleluia, Deus é bendito, Deus é tremendo. Deus é tremendo. E Colossenses 2, nos versos 13 ao 15, para a gente encerrar, né, com as Escrituras. E a vós, outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, perceba que a escravidão está associada à legalidade. A pessoa está morta nas transgressões. Deu legalidade ao diabo. Por isso que a gente chama da brecha. Mesmo o cristão que agora foi lavado no sangue, que é nascido de novo, que tem um novo espírito, a presença do Espírito Santo, deu brecha, deu legalidade. Aí vem morte na alma. Não é morte eterna, porque nós já passamos da morte para a vida. Nós recebemos vida eterna. Nós recebemos perdão eterno dos nossos pecados. Mas nós somos chamados para caminhar segundo a palavra de Deus, em santidade. Mas a vós, você e eu, que estávamos mortos nas nossas transgressões e pela incircuncisão da nossa carne, ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, passados, presentes e futuros, todos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente
encravando-o na cruz. E tudo que eu devia, tudo que era o meu escrito de dívida lá nas regiões celestiais foi removida e cravada na cruz. E despojando os principados e as potestades, triunfou, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, verso 15. E aqui a gente para com as nossas leituras bíblicas para trazer um fechamento. Como é que é isso? A influência do diabo, dos anjos caídos, da vida do homem. Você vai me perguntar, mas não tem os anjos fiéis? Tem os anjos fiéis. E esses trabalham em obediência. Esses são nossos cooperadores, ok? No nosso ministério, porque nós dependemos do anjo. Por isso que a gente dá comando para os anjos. Mas nós temos os inimigos. E os inimigos são inimigos, né? Efésios 6 vai falar, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa batalha, a nossa lida diária não é contra carne e sangue. Eu não luto contra homens, eu não tenho inimigos humanos, eu luto contra principados, potestades, poderes e hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Então, tem uma influência do que acontece nas regiões celestes sobre a vida da Terra, e nós somos os únicos, o único grupo de pessoas são os cristãos que podem mudar essa influência, que podem determinar bênção de a maldição, que podem cortar a influência desses tronos de maldade contra a vida do homem, e nós declaramos que você e eu vamos abrir os nossos olhos para essa realidade, a realidade da luta, da guerra espiritual, a realidade da influência do diabo nos pensamentos, nas mentiras, nas manipulações, nas cobiças, no adultério, na pornografia, na inveja, nos ciúmes, na violência, nas drogas, nos vícios, no alcoolismo, no tabagismo. Tudo isso vem do diabo, e ele tem tronos organizados para manter os homens em escravidão, mas Jesus pagou o preço para a tua libertação. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei em que buraco que você se meteu, mas eu quero te dizer que o amor de Deus te alcança onde você está, o amor de Deus te liberta, o amor de Deus te resgata, o amor de Deus, ele avança sobre a tua vida. Eu não sei se você está tendo algum pensamento de suicídio, de morte, mas eu declaro que Deus vem para te dar esperança. Abre os teus olhos de toda cegueira, trazer alegria onde há tristeza, reconstrução das cidades assoladas. Ele é poderoso para fazê-lo e quer fazê-lo, e eu declaro que ele vai fazê-lo na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Recebe aí o amor de Deus, recebe a graça. Talvez você esteja me ouvindo e não conhece a Jesus Cristo, faz um convite para ele. Jesus, glorioso Senhor, vem, reina na minha vida, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração. Vem e desaloja esses demônios, esses espíritos imundos, e reina, vem trazer luz onde há trevas, das trevas brilhará a luz. Jesus quer brilhar exatamente onde você está, no lugar das tuas trevas, no teu vale, que venha o monte de Deus, o santo monte de Deus, que venha os caminhos de Deus sobre a tua vida. Eu quero te abençoar em nome do Senhor Jesus e declarar a graça salvadora de Jesus Cristo, o entendimento de quem Ele é e de que Ele reina e vem para reinar na sua vida, na sua alma, e mudar as tuas circunstâncias. Primeiro mudar o teu coração e depois mudar as tuas circunstâncias. Essa é a nossa meditação. Eu sinto a presença de Deus, eu te abençoo, declaro que o teu casamento é abençoado, que a tua vida é abençoada, o teu trabalho, os teus filhos, a tua família e a igreja, eventualmente, que você tem relacionamentos, teus irmãos em Cristo, irmãs em Cristo, amigos, e tudo que você põe a mão prospera. Eu te abençoo
em nome do Senhor Jesus. Recebe a graça de Deus aí.